Eu, para sintetizar este encontro, diria que foi um cessar-fogo. Na verdade, ambos conseguiram uma parte substancial daquilo que pretendiam neste encontro. Nós temos aí uma imagem que sintetiza isso, portanto, fundamentalmente, o que é que Trump conseguiu? Manter durante um ano o essencial do caudal de minerais de terras raras da China para os Estados Unidos, isso é crucial para a alta tecnologia, para a indústria americana, a retoma de compra de produtos agrícolas, designadamente soja, aos agricultores americanos, que é outro patamar essencial, porque é um eleitorado de Donald Trump, estamos a falar sobretudo daqueles estados do Midwest, e também um compromisso, mais um, chinês, de controlar a exportação de ingredientes que fazem o opiócio e o fenantil. E com isso, Donald Trump mantém a garantia chinesa de que as tarifas médias se situam em 32% e, em contrapartida, baixou 10% das 20% as tarifas especificamente anti-fentanil e alivia um pouco as restrições às exportações de tecnologia, inclusive de chips de inteligência artificial da NVIDIA. Agora, sendo um cessar-fogo, não é uma paz verdadeira, há muito para consumo interno de cada um dos presidentes, mas há aqui uma grande questão ausente, que é Taiwan. Quer dizer, nós estamos a falar de dois presidentes que escalaram muito a retórica, as ameaças durante meses. Xi Jinping, os dirigentes chineses, nas últimas semanas, nos últimos dias, mostraram muito, mais uma vez, que Taiwan é social na sua visão a médio prazo e Xi Jinping conseguiu que isso não viesse à baila. Também não quis arriscar pôr ele a questão frontalmente para, na lógica transacional com Trump, não correr o risco de pretender que Donald Trump desse um sinal de que abria mão de Taiwan para obter outras contrapartidas da China, mas correu o risco de Donald Trump dizer um não redondo e isso era um prejuízo enorme para a imagem de Xi Jinping. Portanto, Taiwan não esteve nesta conversa, é um ponto escaldante e é daqueles assuntos que, de um momento para o outro, este cessar-fogo para cada uma das partes refinar estratégias, porque eles agora perceberam quais são as vulnerabilidades do outro, quais são as armas que podem usar contra o outro, mas a questão de Taiwan não esteve aqui, não foi discutida e é uma daquelas que de um momento para o outro, seja pelos taiwaneses, seja pelos chineses, seja pelos americanos, pode fazer descarrilar este compromisso de cessar-fogo para já. Fala-se numa trégua de um ano, mas há o risco daqui a semanas ou dias, se Trump se lembrar e mudar de humor, de tudo recuar ou não? Há esse risco. Aliás, há uma data marcada até para algumas destas coisas entrarem em vigor, que é 10 de novembro. Mas isto é um acordo verbal. Pois há os detalhes que é preciso passar ao papel e nós bem sabemos como frequentemente é nos detalhes que as coisas correm mal. Com Xi Jinping e Donald Trump à partida, até porque fizeram convites mútuos para visitas no próximo ano, eles vão se esforçar porque têm complicações internas se as coisas descambarem. Portanto, eles também são políticos que estão a olhar para o seu campo interno, além de quererem mandar uma mensagem para o mundo. E a mensagem que eu acho que sai mais clara, vencedora, é de Xi Jinping, porque se afirma como um par de Donald Trump, portanto, a China é uma superpotência paritária dos Estados Unidos, que, por um lado, é responsável, porque não escalou, mas, por outro lado, tem força suficiente para resistir ao bullying de Donald Trump. Donald Trump aprendeu que um bully pode ser objeto de bullying e nós vimos Xi Jinping a comportar-se como um bully ao, no fundo, instrumentalizar as terras raras. E, na sua opinião, porque é que Taiwan e a Ucrânia ficaram de fora? A Ucrânia foi levemente aflorada, mas a questão de Taiwan é porque ninguém quis arriscar demasiado sair derrotado nesta questão, porque aqui ou fica no ar aquilo que mais ou menos se chama um status quo, mas se Trump tentasse puxar a questão de Taiwan e levasse como uma resposta de Xi Jinping a dizer que os Estados Unidos não têm nada a ver com isso, que isso é um assunto interno, como dizem sempre, da China e que, portanto, os Estados Unidos não podem brincar com o fogo, isto era uma mensagem que, para a personalidade de Donald Trump, seria dura de assumir e, se calhar, responderia. Xi Jinping também corria o risco de a conversa não correr bem se puxasse a questão de Taiwan, porque no limite poderia levar Donald Trump, imprevisível, a dar uma frase, uma resposta que indiciasse um apoio mais claro dos Estados Unidos a um projeto independentista de Taiwan. E aí
nós já estávamos a pisar linhas vermelhas que estão há muito tempo traçadas. Por isso, deixaram para já de fora esta questão, ganham tempo, mas é algo que vai estar sempre a pairar e, portanto, nós tínhamos uma paz prolongada depois deste cessar-fogo, ou menos prolongada. A questão de Taiwan, como aliás Xi Jinping disse no ano passado ao Presidente Biden, é a primeira das 4 linhas vermelhas que não podem ser desafiadas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão a desafiar. Aliás, muitas informações dizem que Donald Trump está disponível para abrir mão de Taiwan, para obter outras contrapartidas, e Marco Rubio, nas vésperas do encontro, apressou-se a dizer que não há, a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan não mudou, como que a tentar dissuadir os chineses de puxarem a questão para cima da mesa. Nesta cimeira, Estados Unidos-China, houve de facto a necessidade de colocar em patamar de igualdade os dois países. Isso aconteceu sobretudo porquê? Por causa das terras raras que os Estados Unidos tanto precisam. Uma das coisas que nós vimos estes meses acontecer foi cada uma das partes testar as armas que podem utilizar em relação ao outro. E a China testou e percebeu que com sucesso consegue fazer recuar os Estados Unidos. Quais são as 2 armas principais? Terras raras, de que a China tem praticamente um monopólio, tem 70% das reservas e controla 92% de todo o processo para transformar isso naquilo que é necessário para a alta tecnologia. 92% mundial é impressionante. E, por outro lado, percebeu também que o Donald Trump é sensível a uma parte daquilo que são as não importações agora que foram suspensas, agora vão ser tomadas pela China, de milhões e milhões de toneladas, designadamente de soja. E, portanto, Donald Trump, que olha muito para o seu eleitorado, não quis continuar a ser pressionado pelos agricultores do Midwest, porque a China, de repente, deixou de comprar aos Estados Unidos 0 nos últimos meses para comprar ao Brasil e à Argentina. Donald Trump também percebeu que a China é sensível a algumas tarifas. E quais? E o que a China quer agora é, neste espaço de tempo, poder diversificar, desenvolver ela própria e diversificar fornecedores, inclusive de chips e outras matérias de alta tecnologia, e Donald Trump vai procurar diversificar os fornecedores, sobretudo terras raras. Onde é que ele já teve sucesso? Com a Austrália. Ainda não conseguiu com o Brasil, vamos ver o que é que as negociações vão dar. Com o Canadá correu mal, que é outro, tem muitas reservas, também nada. E a Rússia? Xi Jinping sabe que, se, por exemplo, usasse a sua influência para levar Putin a uma paz à lá Trump-Putin, a seguir formaliza-se o acordo de Rússia e Estados Unidos para Estados Unidos a explorar as terras raras da Rússia. A verdade é que, logo depois da cimeira, Donald Trump colocou o foco num campo completamente diferente, que foi o dos testes com armas nucleares, algo que, enfim, supostamente já nenhuma potência nuclear punha em prática, mas que Donald Trump diz que afinal é mentira, que toda a gente anda a fazer testes com mísseis. E por isso os Estados Unidos regressam também a estes testes. Entramos numa nova fase de risco, como vivíamos nos anos 80? Sim, nós estamos, e agora o risco maior, por uma razão simples, é que agora não há nenhum mecanismo de controle de armas estratégicas, não há nenhum regime. Nós na altura tínhamos vontade política das 2 superpotências, tanto que, ao contrário do que Donald Trump diz, não há nenhuma prova de que Rússia ou China tenham feito os testes nucleares nos últimos anos. O único país que fez foi a Coreia do Norte e o último que fez foi em 2017. Depois há outra questão. Vários países nem sequer são signatários, e menos ainda ratificaram, como é evidente, do tratado que proíbe os testes nucleares. Os Estados Unidos são, mas nunca ratificaram. A China assinou, mas não ratificou. A Rússia é o único país que assinou em 2000 e depois em 2023 saiu. Portanto, estão desobrigados. Agora, o problema é, a seguir, vem o secretário da Energia dos Estados Unidos dizer que, bom, são testes, mas não estão em causa explosões. Vamos fazer testes de computadores, de parte, portanto, nem se percebe bem. Agora, Donald Trump usa isto, e a primeira vez que o referiu até foi imediatamente antes do encontro com Xi Jinping. Se alguma coisa, porventura, não corresse de forma muito satisfatória para ele, já tinha aqui uma outra âncora para fazer distrair as pessoas. Mas a verdade é que está a estimular uma nova corrida às armas nucleares.